Bom dia, família. Bom dia. Bom, como o Geraldo disse, para a gente que é de comunidade terapêutica, é essa forma que a gente cumprimenta, sejam os residentes, sejam os nossos pares, os nossos colegas. Então, hoje aqui eu sei que eu tenho um número de colegas, pessoas que trabalham em outros lugares e que vieram dividir comigo, e eu com vocês, aquilo que a gente vem aprendendo ao longo desses anos. Mas eu queria compartilhar com vocês que desde ontem, assim, né, quando eu cheguei aqui, eu tenho me emocionado muito, porque às vezes eu sento em algum lugar e a pessoa do lado diz assim: você que é a Laura, não é? Eu digo: sou. Eu internei lá no Padre Haroldo em 2004, você lembra de mim? Eu falei: nossa, eu lembro, assim, porque na hora que a pessoa olha você, nos olhos vem a imagem. E uma dessas pessoas me disse assim: eu estou fazendo psicologia e vou me formar esse ano. E essa emoção, ela se repete, né? Ela se repetiu no dia de ontem várias vezes. E isto é algo que faz sentido, porque nós todos estamos aqui. Então eu queria compartilhar um pouco essa emoção, porque assim, ela vem se repetindo. Aí ontem à noite eu recebo um torpedinho assim: eu sei que você está no Free Mind, será que eu consigo ir lá ver você falar? Eu falei: olha, eu não sei como, mas você vem que eu vou colocar você lá dentro. E ela está aqui hoje também, né? Que é uma outra garota que também passou com a gente lá, quando eu trabalhava no Padre Haroldo, e que hoje está fazendo mestrado na USP. Então é isso, é esse sentido, em primeiro lugar, que eu quero dar ao que a gente está fazendo aqui. Depois a gente fala dos profissionais, mas nós temos que ter essa espiritualidade que o Geraldo colocou, essa missão dentro do nosso coração, para que aí o nosso servir, dentro da nossa competência, faça a diferença e tenha sentido. Se a gente não tiver essa emoção no coração, é só mais um trabalho. E na comunidade terapêutica não dá para fazer isso, né, gente? Não dá para ser só mais um trabalho. A gente não tem essa alegria e essa emoção que eu estou sentindo desde ontem de rever pessoas que fazia muito tempo que eu não via. Então, eu só queria iniciar compartilhando isso com vocês. Bom, o que a gente tem aqui, né? Uma fala do Dr. Marcelo Ribeiro, lá da Unifesp, que ele diz que o tratamento de dependência química, de fato, carecia de abordagens capazes de motivar os indivíduos, para que eles realmente buscassem ajuda. E aí o que a gente tem? Que a gente precisa ampliar o repertório social, a gente precisa ajudá-los a buscarem novas formas de relacionamento, porque eles vêm com um repertório muito empobrecido, né? Tanto no ambiente onde eles estão convivendo, desenvolver novas habilidades sociais para lidar com o cotidiano, para lidar com o dia a dia. Porque a grande dificuldade é quando eles dizem assim: mas eu nunca tive uma rotina. Ok, então vem aprender com a gente. Como é que a gente faz isso e fica bem, né? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala em comunidade terapêutica, quando a gente fala em tratamento, não dá para a gente falar que nós todos aqui estamos trabalhando para que os indivíduos parem de usar droga. Eu digo isso, que isso é muito pequeno. É pequeno para eles e é pequeno para mim, como profissional. Eu digo que eles estão lá para mudarem de estilo de vida. Porque se a gente não conseguir ajudá-los a fazer esta mudança, estar em abstinência eles estão, porque é condição para eles estarem com a gente. Então não estamos fazendo grande coisa. No período que eles estão lá, isso é um pré-requisito na nossa abordagem. Que eles venham voluntariamente e que estejam lá em abstinência. Então, o nosso grande desafio é que, de fato, a gente os ajude, não faça por eles, porque senão a gente faz por eles enquanto eles estiverem lá, depois eles não dão conta de caminhar com as próprias pernas. E o Padre Haroldo sempre falava muito para a gente, eu aprendi isso com ele lá. Eu não quero equipe para tratar quem quer tratamento. Eu quero equipe para tratar quando as pessoas não querem mais, porque esse é o nosso desafio. Porque mesmo que elas estejam lá voluntariamente, vai chegar um momento que ela está ambivalente, que ela tenha dificuldade. E nós, com tudo aquilo que a gente tem para oferecer, nós vamos tentar ajudá-la a reverter essa situação.
Mas isso a gente só consegue fazer se a gente tiver realmente proximidade, se a gente tiver vínculo com ela. Porque senão aí fica difícil a gente realmente ajudá-la a fazer essa mudança. Bom, aqui eu vou falar coisas que todo mundo já sabe, mas só para a gente dar uma retomada. A primeira comunidade terapêutica no mundo, que é a Synanon, ela foi feita pelos usuários. Eu acho que isso para nós que somos profissionais, porque eu sei que aqui a gente tem profissionais que são dependentes em recuperação, e eu me orgulho muito de ter contribuído para algumas dessas pessoas que estão hoje aqui, que são profissionais. Está aqui meu amigo Maurício, né? E eu acho que assim, a emoção quando ele se formou, eu não sei dividir com vocês, né? E não só ele, como vários outros que eu tive o prazer. Mas quando a gente diz a comunidade terapêutica nasceu dos usuários, isso está dizendo, tem um significado para a gente, que a gente precisa estar junto, que a gente precisa ouvir. Então, do meu lugar de profissional, se eu estivesse na comunidade agora, eu não estaria aqui em cima, eu estaria embaixo. Aliás, eu estou bem tentada a ficar aí, porque às vezes me incomoda um pouquinho essa distância que eu estou de vocês, né? Porque isto eu aprendi como profissional, eu preciso estar junto. Eu não estou em um outro nível, eu não tenho grandes diferenças, eu tenho uma competência, um conhecimento, mas a relação, o vínculo, é isto que vai ser a porta de entrada com o residente. Se eu não tiver, se eu for só com a minha competência, a gente não flui. Quando eu for como ser humano, a competência depois agrega. E para mim isso faz muita diferença. Então, quando eu vejo isso, a Synanon, ela foi fundada em 58 pelos usuários. É isso, eu preciso respeitar como nasceu a comunidade, como ela surgiu. Para depois entender que em 63 foi fundada uma outra comunidade terapêutica, que hoje, inclusive, tem toda uma equipe capacitando no mundo inteiro, já capacitou mais de 50 países no mundo, que é a comunidade terapêutica, que agrega profissionais. Então, a Synanon vai ser preferencialmente interdisciplinar, ou seja, agregar as várias competências, porque a gente tem um trabalho muito desafiador, que é a mudança de estilo de vida do indivíduo. Eu não vou lá só para tratar a questão psicológica dele. Eu vou lá fazer algo ainda mais desafiador, que é ajudá-lo a fazer essa mudança. Só que aí, cada um de nós, na sua competência, vai agregar na vida desse indivíduo. E aí, o que a gente tem que ter clareza? Que tem que ser construído com base naquilo que o indivíduo precisa, não é com aquilo que eu quero fazer. Porque muitos profissionais acabam não tendo perfil para trabalhar em comunidade terapêutica justamente por isso. Porque ele já vai com uma ideia pré-concebida. Ele não tem a flexibilidade, a maleabilidade de primeiro entender o que está acontecendo lá, para depois ele dizer, bom, agora eu consigo trazer aquilo que é a minha competência. E outra coisa importante, que é um desafio para nós de comunidades terapêuticas, nós precisamos trabalhar em rede, nós precisamos fazer articulações, nós precisamos fazer parceria. O Dr. Laco falou muito disso ontem aqui. E nesse trabalho em rede, não podemos absolutamente deixar fora os familiares. E aí a dona Mara, quando faz toda a apresentação que ela fez ontem para a gente, quantos familiares ainda não tiveram a oportunidade de chegar num grupo de apoio? E por que isso? Porque às vezes alguns de nós profissionais temos resistências, seja ao grupo de amor exigente, seja ao grupo de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Então, a gente precisa absolutamente trabalhar o porquê que a gente tem essa resistência. Porque, na verdade, quando a gente faz isso, a gente repensa esse lugar que a gente ocupa e começa a pensar no usuário e nas famílias. O que eles estão precisando. E o que eu posso fazer para ajudar nesse contexto. Então, se eu não trabalhar em rede, se eu trabalhar sozinho, ninguém consegue tratar sozinho. A gente tem uma doença muito complexa pela frente. Bom, nos últimos 30 anos, a comunidade terapêutica vem sofrendo uma evolução constante, principalmente na formação do
profissional, na formação da equipe, porque aí a gente tem os profissionais que são dependentes em recuperação e os profissionais com as suas outras competências de diferentes áreas, né? E isso acaba sendo bastante excitante, arriscado e desafiador para a gente nesse momento. Por quê? Porque é muito importante que a gente tenha clareza qual é o papel e as funções deste profissional. Quando a gente tem o Deleon dizendo para a gente, os funcionários são uma combinação de profissionais em recuperação e outros profissionais tradicionais, de várias áreas, né? Só que para a gente realmente conseguir essa integração, porque a interdisciplinaridade, ela nos faz pensar que temos que trabalhar integrados, não adianta ser multi, não adianta eu ter o psicólogo, assistente social, TO, enfermeiro, não. Nós precisamos integrar, mas para isso a gente precisa ter um treinamento baseado nos conceitos da comunidade. Eu tenho a minha competência como psicóloga, mas o que é a comunidade terapêutica? Eu preciso entender primeiro isso, né? E a abordagem da comunidade em si, porque um dos métodos da comunidade terapêutica é a própria convivência comunitária. E isso eu preciso aprender enquanto profissional. Porque o desafio é, qualquer que seja a disciplina ou função que eu vá ocupar, né, quando o Maurício dá o exemplo da cozinheira, o papel genérico, o primeiro que nós temos é de membros da comunidade. Tanto que quando eu era gestora, eu sempre dizia, nunca peça ao residente o que você não faz. Porque no nosso trabalho, o que nós somos em primeiro lugar? Modelos. Nós somos facilitadores e orientadores no método comunitário de autoajuda. Então, se eu peço para um residente que ele tem que dar autoajuda para um outro, porque está fazendo algo inadequado, eu tenho que dar o exemplo. Por quê? Porque o nosso trabalho traz um grande desafio para a gente enquanto ser humano. Se eu não tiver retidão, se eu não tiver transparência, eu não vou ser uma boa profissional nessa área. E em área nenhuma, na minha opinião, né? Mas na comunidade terapêutica, a gente fica em conflito o tempo todo, porque a gente está ali sendo observado pelos residentes. E eles têm muita sensibilidade para perceber o quanto de fato a gente está falando, porque a gente sente, porque a gente vive e o quanto de fato a gente fala só com aquela armadura profissional. Então a gente primeiro é membro da comunidade. Bom, com isso eu estou encerrando, mas eu queria primeiro também, antes de encerrar, dizer que quando a gente consegue fazer um trabalho interdisciplinar, a gente dialoga com os nossos colegas, a gente agrega as diferenças de conhecimento, de competências de cada um. E aí eu tenho muito orgulho de falar para vocês desse livro, o que nos leva a caminhar juntos, porque isso é resultado de uma equipe que trabalhou com diálogo, com transparência e com retidão. Que é a equipe de psicólogos da instituição Padre Haroldo, com a doutora Tessa, no trabalho com as famílias. E aqui está um pouco dessa história de como é que a gente conseguiu desenvolver esse trabalho e como é que a gente chegou nos resultados que vocês vão poder ler um pouquinho, né? Esse livro está à venda lá no estande, mas assim, não estou aqui para fazer propaganda do livro, até porque eu acho que a gente já vendeu quase tudo, mas principalmente para dizer que é a experiência enquanto ser humano, porque esse livro vai falar muito mais disso, tanto que estão cobrando da gente, precisa de pôr a parte técnica, mas a gente sentiu que primeiro precisava pôr o lado humano que nos fez caminhar juntos. E aí, assim, eu até estou ficando tentada a escrever um livro meu, roubando um pouquinho o que a Tessa colocou, o que me leva a caminhar junto, com os residentes, com os familiares e com a equipe, né? Porque eu acho que tem muitas histórias, tem muitas coisas que a gente dividiu nesses últimos anos e que eu acho que a gente precisa falar delas, né? Para dizer, fala-se tanto de desgraça, vamos falar das graças também. A gente precisa contaminar com as graças. E eu queria agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a ser a profissional que eu sou hoje. Uma delas é o Padre Haroldo, que está aqui. Os residentes com quem eu fiquei internada durante 4 meses, para primeiro entender o que era uma comunidade terapêutica. E
tantas pessoas, né, que estão aqui, residentes, colegas de trabalho, pessoas que participaram de cursos na federação. A Paulina, que eu ontem não estava e ela mencionou algumas coisas a meu respeito. Então, assim, em nome dessas pessoas eu quero agradecer todas as outras, porque fica difícil a gente mencionar. E que a gente possa poder trocar essas experiências e compartilhar de verdade, primeiro o nosso lugar como membro e depois a formação que a gente tem. Muito obrigada.